Portal Setor Saúde está conversando agora com o arquiteto Gustavo Zeferin, da empresa Zeferin Arquitetos da Saúde. Uma empresa especializada, Gustavo, nesta área de construção de clínicas, de hospitais, não é, de estabelecimentos direcionados à saúde, ao conforto do paciente. Tem muita especificidade, Gustavo, nesta obra? Ele tem muita especificidade. A arquitetura para a saúde é um trabalho encantador, porque ele te exige toda uma gama de qualificação técnica, de conhecimento técnico, mas também, por outro lado, te exige que tu tenha uma sensibilidade muito grande de se tratar de um usuário completamente diferente de qualquer outro usuário que existe, né? E ainda mais um usuário que dentro do ambiente hospitalar ele é diferente entre várias unidades que ele frequenta. Ele está frágil ali, né, Gustavo? Ele está frágil e ele envolve, assim, se ele está numa maternidade, ele tem uma expectativa, né, de estar lá para viver a vida, um nascimento, ou ele pode estar numa espera de uma emergência, ansioso, sem saber o que ele tem, né, quanto tempo vai ficar, ou é um usuário que é acompanhante de um paciente que está ali numa situação de angústia. Então, acho que o meu encanto por essa área é toda essa parte sensível que a gente tem que lidar como arquiteto, de projetar para esse tipo de usuário e com todas essas variações de emoções que ele tem dentro do ambiente hospitalar. A Feira Health Meeting Brasil Sindiospa deste ano, principalmente, né, a gente vê a tônica muito forte nessa questão da humanização, onde não é só o atendimento do médico, não é só o remédio que chega no leito, não é só o equipamento para fazer o exame, mas também é toda uma ambientação que faz com que o paciente se sinta quase como se fosse em casa. E aí entra o teu projeto arquitetônico nisso. A gente está desenvolvendo uma visão de arquitetura para a saúde um pouco diferente. Se for pegar o nosso stand no ano passado, já é o nosso segundo ano na Health Meeting, o stand no ano passado ele focava muito em tecnologia. Esse stand esse ano, ele traz muita tecnologia e muita humanização. O que a gente está se dando conta e fazendo muita pesquisa em arquitetura para a saúde, a gente está observando. Como todo remédio, ele tem uma proporção razoável como é que eu vou dizer? De dosagem? De dosagem de efeito placebo. De efeito placebo. Então, toda medicação tem o seu efeito placebo. A gente está começando a entender o que faz esse efeito placebo na medicação. Esse efeito placebo, ele vem através da confiança do paciente no seu clínico e no seu ambiente construído. E aí a gente começa a ir em encontro do que vem se fazendo hoje em arquitetura hospitalar, que é a tendência de fazer com que o ambiente seja um hotel, que seja plena hotelaria. Perfeito. E a gente acredita que isso não é mais o caminho. Porque eu quero estar num ambiente que ele transpareça também tecnologia. Eu quero olhar e eu quero ver a tecnologia. Eu não quero ver só um ambiente bonito e aconchegante como um hotel. Embora isso seja extremamente importante. E a gente vem para um outro lado de estudo que casa com essa tendência, que se chama design baseado em evidências, onde a gente encontra muitas evidências com que o ambiente construído auxilia no desfecho do paciente. Então, tem estudos em hospitais que demonstram que um quarto com janela, com uma vista para a natureza, ele vai antecipar a alta do paciente. Isso, imagina como é importante para o paciente e para o hospital que tem seu leito liberado antes. Tem estudos também que mostram, tem um estudo feito num hospital dos Estados Unidos, onde se observou 2 alas de recuperação. Uma ala sem janela e uma ala com janela. Se observou que a ala com janela, os pacientes faziam muito menos uso de medicamento para dor. Então, tu vê como é interessante isso e como impacta isso no ambiente arquitetônico, como impacta na arquitetura, né? Então, para mim, isso é o que me encanta com a arquitetura hospitalar, né? A gente poder ir atrás dessas informações e ir moldando e ver como o projeto arquitetônico pode fazer
diferença no ambiente A hospitalar. gente vê o entusiasmo do Gustavo quando fala nisso. Gustavo, também a percepção das pessoas que acompanham o paciente, porque às vezes chega no hospital, chega lá na enfermaria, não tem praticamente um local nem para sentar direito, não é? E como faz bem o paciente ter um familiar por perto? Isso também está pensado dentro do projeto arquitetônico? Isso com certeza está pensado. No hospital, é engraçado, a gente gosta de pensar que a gente tem vários clientes, né? Tem o cliente hospital, o cliente médico, o cliente usuário, o cliente funcionário, que a gente não pode esquecer, porque é ele que é responsável pelo atendimento humanizado, e se ele não estiver bem dentro da instituição, bem cuidado, com ambiente de espera, de conforto para ele, uma copa, um estar, né? Ele não vai ter a capacidade de dar esse atendimento humanizado que o usuário precisa. E o acompanhante da mesma maneira. Para a recuperação do seu familiar é muito importante que ele esteja próximo. E isso tem que ser pensado dentro da estrutura da arquitetura. Tu tem um espaço para que ele acompanhe o paciente onde permitido e que ele tenha um ambiente de espera e que o hospital também possa, com o uso de tecnologia, manter esse paciente informado ao longo de todo o processo, porque a gente acompanha as angústias dos usuários acompanhantes e não saber onde é que está o familiar que entrou na porta da emergência, ele está às 5 horas sem notícias. Então, são coisas que vêm acompanhando junto da arquitetura. Tudo faz parte do conjunto. Agora eu tenho que fazer uma última pergunta para ti, Gustavo, que é a questão da cromatografia, da questão da frequência das cores. Isso também entra no teu projeto arquitetônico? Isso entra e é muito interessante. O hospital, a gente tem muitas áreas que a gente não tem janelas, né? Tu entra numa área de imagem, um centro cirúrgico, área de permanência prolongada, sem janela, e isso faz um mal terrível para a gente, porque a gente não consegue acompanhar toda aquela troca de temperatura de cor ao longo do dia que a gente tem no ambiente externo. Então hoje a gente tem tecnologias de iluminação que replicam essa mudança cromática de temperatura de cor ao longo do dia, que a gente não percebe, porque isso é uma coisa muito lenta, mas o nosso organismo percebe. Então a gente tem a natureza nos proporciona um ambiente de troca de cores ao longo do dia, que de maneira ela começa no espectro mais azul, onde te estimula ao longo do dia, né? E tu tá ali ao meio-dia, tarde, a pleno da tua estimulação, e no fim do dia começa a cair para o amarelo, tu começa a relaxar, aí começa a hora de terminando o teu dia e te preparando para o próximo. E essas tecnologias vão conseguindo dar aos funcionários, até que tu tenha uma luz em ambientes de plena atividade, uma luz mais azul, né, para que te estimule, te dê mais atenção, e ambientes onde tu precisa relaxar mais, tu tem uma luz um pouco mais quente, mais calma, que te proporciona um acolhimento muito maior. Excelente, estamos conversando então com Gustavo Zeferin, Portal Saúde agradece. Gustavo, da empresa Zeferin Arquitetos da Saúde. Isso mesmo. Muito obrigado, Zeferin. Muito obrigado. Sucesso. Um prazer. Obrigado.